Então, senhores, brotei mais um vídeo de leve aqui no canal. Só deixar um recadinho aqui. O pessoal tava me perguntando, né? É foda, não era pra eu ter falado isso, mas eu falei, deixei escapar. E os caras foram me perguntar no Telegram. Sobre assessoria a assessoria da Espanha. Então, cara, eu ainda tô dando uma pesquisadinha de leve, só algumas coisas, alguns pontos, né? E porque também tem algumas sementes minhas na Espanha. Então, eu tô vendo basicamente como é toda a arrumação, né? Pra depois entregar o produto pra vocês. Eu poderia ser filho da puta, já ter vendido só há muito tempo, ter explanado isso da Espanha há muito tempo, mas eu tô esperando só mais um tempinho, só mais esse mês agora, né? Que eu dei uma intensificada, porque agora eu tô com um pouco mais de tempo. Mas a assessoria da Espanha, cara, eu devo anunciar provavelmente ali em dezembro. Mas já quem quiser ficar, quem já quiser ficar num grupo, me chama no Telegram e fala: ó, Fanny, eu quero assessoria sobre a Espanha. Eu vou te colocar no grupo. Aí que se em dezembro ou em janeiro eu já começar a fazer assessoria, eu coloco vocês, eu chamo vocês lá que tá no grupo, né? E aí vocês já ficam sendo os primeiros para quando eu for começar a fazer. Sobre a assessoria da Austrália, eu vou fazer a próxima agora no final desse mês, não sei se é esse final de semana, agora o próximo. Então só me chamar lá para quem já fechou, acho que já tem algumas cabeças, né? Tá começando a ficar até muito grande, porque eu vou fazer uma call, né? Pra não ficar muita coisa também, muita gente. Eu vou fechar agora com os últimos do terceiro grupo que eu tô fazendo lá. Então, de novo, me chamem lá, quem quiser, e vida que segue. Bora pro vídeo aqui. E nesse vídeo, cara, eu queria falar um pouco sobre uma visão que eu tenho sobre o comunismo sexual, né? Que a gente tem na sociedade hoje. E aí, como eu tava fora do Brasil, do Rio de Janeiro de forma geral, e eu passei em 2 estados enquanto eu tava para fazer minha operação no Brasil, eu consegui colher algumas informações, falei com algumas pessoas, né? E eu vi como você pode observar o final de um comunismo sexual que é no Brasil, né? Que é a falência, né? Isso é muito engraçado, porque quando você vai ver a história do comunismo soviético, ele já não estava indo tão bem das pernas, né? Por questões financeiras e tudo mais, guerra bélica com os Estados Unidos. Mas aí morre aquele poder centralizador que está ali no topo e começa a ruir toda a estrutura da União Soviética, né? Eu não sou tão versado na União Soviética, para falar a verdade, mas pelo pouco que eu vi, foi muito por conta disso, né? Tinha uma estrutura ali, não tô falando que é bom, tá, ouvinte? Os ouvintes direitistas maluco, e pra mim, tanto direitista como comunista, pau no cu dos dois, tá? Mas enfim, o que acontece é que você vê que você perde ali os poderes centrais, você começa uma briga, uma intriga entre os poderes que estão ali brigando, né, para ver quem vai tomar o controle de tudo, das indústrias bélicas e tudo mais, e começa a corrosão da estrutura soviética, né? E o Brasil eu vejo muito como isso, né? Quando você vai pro o comunismo sexual do Brasil, né? Você vê muito, muito desse tipo. Porque já tá ruindo, tá tipo assim, tá o ápice da queda da União Soviética. E aqui na Austrália é um pouco diferente. Porque eu vejo a Austrália como se fosse não o início, mas ali um pouquinho depois do auge do comunismo soviético. Porque, por exemplo, quando começou, eles começavam a tomar terras e tudo mais, então invadia um país, invadia outro. Então eles tinham como arrumar recursos humanos, né, que são basicamente usando pessoas como escravas, e também recursos como minerais, ou qualquer outro tipo de coisa que eles pudessem ter como recurso tomando outros países, invadindo outros países, como foi feito pela União Soviética, né? E começou a anexar um monte de país e se tornar uma coisa muito grande. E eu acho engraçado porque a Austrália, ela tem o poder de, entre aspas, anexar coisas de fora, como se fosse a União Soviética anexando outros países, né? Porque o australiano médio, ele tem pra onde correr. Eu sempre achei muito curioso que na Austrália tem poucos geradores de conteúdo Red Pill, né? Eu acho que eu conheço só um, cara. Só um daqui que eu conheço, mas acho que ele nem faz mais conteúdo. E eles sempre estão mais na perspectiva de dinheiro, né? Eu já senti que digamos assim, a Red Pill gringa, hoje ela, tirando a Black Pill, né? A Black Pill ainda tá naquela, it's over, ai, brutal. Mas a Red Pill mesmo,
ela tá muito mais numa pegada de dinheiro, né? Pra você conseguir aproveitar com o dinheiro, com a sua moeda forte e fazer turismo sexual, fazer um monte de besteiras pelo mundo, tipo assim, aproveitar o poder pujante do dinheiro que eles têm e do comunismo sexual que eles detêm, né? Então estão muito mais nessa pegada do que necessariamente sem perspectiva igual ao do Brasil. Mas aí você vê a questão do Brasil, quando eu tava em São Paulo e no Rio de Janeiro para fazer a cirurgia, em São Paulo eu tive algumas informações, mas foi um pouco complicado, um pouco complexo, achei um pouco complexa a situação de São Paulo. Ela é muito parecida com o Rio de Janeiro, mas São Paulo é muito grande, né, cara? Então tem como o cara escoar para outro lugar. Ainda tem. Claro, se você tá na cidade de São Paulo, é meio complicado. Mas você saindo da cidade de São Paulo e você indo para outras cidades assim, você ainda tem. Você ainda tem como fazer algum tipo de coisa. Por exemplo, existe um nicho que eu fui conhecer um tempo atrás, que era o nicho que os caras pegavam italianas faveladas. Então o que acontece? Ele tem uma estética ruim, não tem dinheiro e tudo mais, mas ele quer uma mulher bonitinha e que seja fácil porque elas são fáceis porque são pobres, como diz o famigerado Mamãe Falei. Mas eles não conseguem fazer isso geralmente na cidade de São Paulo, porque é extremamente brutal. Aí eles vão para cidades um pouco mais do interior, que tem um grupo ali de muitos imigrantes italianos ou de outros países, né, que imigraram durante anos, durante décadas atrás no Brasil. E aí eles pegam essas garotas que são de, entre aspas, porque eu não acho, na verdade, a genética italiana uma genética tão interessante assim como vocês veem, né? Mas, cara, a genética italiana, na verdade, é muito mal vista, principalmente na Europa. Até entre eles têm uma certa rusga, né? Que são meio a parte do sul e a parte do norte, meio brigados ali e tudo mais, historicamente, mas enfim. Mas os caras têm essa visão, mulher branca, não sei o que, o padrão que eu gosto, então vou focar nelas. Aí vai nessas mulheres de baixo, de uma beleza mais ou menos, né, pra eles, ou que eles acham muito boas de beleza, e que são de padrão financeira baixa e ficam farmando esse tipo de mulher. Então existe um nicho desses caras. Eu não conheço esse nicho porque eu não sou de São Paulo e também esse nicho não existe no Rio de Janeiro, eu nunca tive esse nicho. Mas os caras falam muito desses nichos que eles conseguem farmar em outras cidades esses tipos de mulheres, né? Então, São Paulo ainda tem alguma coisa que você pode fazer, mas outros estados eu já vejo como, por exemplo, eu tenho conhecidos de Minas Gerais, cara, Espírito Santo, sulista, e não tá tão interessante assim não. Começou a bater água na bunda, principalmente na minha geração Y, né? Como é extremamente problemático essa coisa do comunismo sexual, onde tá tudo liberado, ninguém é de ninguém, e você pode usufruir tudo e todo mundo, e tipo assim, é open bar, é tudo de graça. Só que isso acaba não progredindo com o passar do tempo, acaba ficando extremamente custoso, né? Você manter esse padrão onde todo mundo vai transar, todo mundo vai ter mulher, todo mundo vai ter acesso, porque a tendência do ser humano é ele olhar uma coisa e, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma questão. Quando eu era mais novo, cara, eu sempre queria ter um computador foda, mas não um computador normal. Eu tinha um computador legal, mas eu não tinha um computador foda pra, tipo assim, jogar o WoW no Ultra, jogar uns jogos, tipo assim, sinistros, extremamente pesados. Aí eu falava, não, cara, quando eu tiver dinheiro eu vou comprar. Eu lembro que eu montei foi eu e um amigo meu, a gente foi no centro da cidade. A gente foi pra montar um computador pica. Eu falei, não, eu quero a melhor placa de vídeo, o melhor o melhor processador, um gabinete foda, aí, water cooler. O cara falou, não, vamos lá fazer. A gente foi lá, a gente montou o PC. Cara, não durou acho que um ano pra eu começar a falar, cara, ok, não quero tanto jogar esses jogos não. Mas no passado era uma coisa que por você ter aquela sensação de que, não, eu quero ter a ânsia de ter, né? Você acha que quando você ter aquela ânsia vai continuar, na verdade ela se perde. E você vai querer uma coisa maior, ou você vai querer uma outra coisa, e aquilo que você já tem posse meio que perde o valor. Então na questão sexual é a mesma coisa, né, cara? E no caso isso eu tô falando muito mais das mulheres do que os homens, né? Mas isso, cara, fudeu a sociedade de uma forma absurda, né? Eu vou me tornar um pouco repetitivo nesse vídeo, mas acho que vocês vão entender o que eu tô falando.
Se você pegar ali o final, não o começo, mas o final da geração Boomer e ali o começo da geração X, eles tiveram uma abundância, cara. Você pode conversar com esses boomers assim do finalzinho e esses caras da geração X, eles sempre vão falar a mesma coisa pra você. Porra, na minha época eu comia muita mulher, hoje ele tá com a mulher feia, tá divorciado, não come ninguém. Mas ele fala, pô, na minha época eu comia muita gente. Cara, e de fato, esses caras comiam muita gente. Às vezes eu vejo os caras criticando muito o Gil, né? O Gil é um cara vivido. Quem não conhece é o Gil, que tem um canal do Flamengo lá, que ficou famosinho na internet esse tempo. Às vezes, quando ele conta as histórias dele de comendo mulher, fala, porra, Gil, mas tu é feio, tu é estranho. Mas o Gil viveu numa outra época, cara. O Gil viveu numa outra época. Ele viveu numa época que ele, por exemplo, ele teve uma, ele era um cara playboy, né? Ele viveu playboy pros padrões cariocas daquela época, né? E você, cara, você tem um carro, uma moto, é um diferencial muito grande. Porque eu sei que hoje, qualquer vagabundo, desempregado, consegue abrir uma conta no Nubank hoje e ter um cartãozinho de crédito, mesmo que seja pouquinho o saldo dele. Mas antigamente, cara, principalmente no começo dos anos 2000, até ter cartão de crédito não era uma coisa comum. Pra vocês terem noção, eu acho que eu já falei isso, mas vocês não devem lembrar. Eu lembro quando saiu o DVD. Cara, DVD, né, cara? Eu tô ficando velho, cara. Eu lembro quando saiu o DVD, o meu pai, ele tinha um contato de um cara que conseguia trazer coisas de fora. E o DVD tava muito caro e, tipo assim, o estoque não era muito grande. Eu não sei se o Brasil já tinha tirado, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que já, mas estava muito no início, tinha tirado aquelas questões de taxação de coisas vindo de fora, né? Se eu não me engano, acho que foi o FHC que tirou isso. Eu não acho que foi o Collor, acho que foi o FHC que tirou isso. Se eu não tô enganado, cara, se não me falha a memória, foi o FHC. Foi o FHC. Ele tirou isso, e então começou a entrar coisas no Brasil que eram muito caras, você tinha que exportar, tipo assim, PlayStation 1, PlayStation 2, o Nintendo 64. Então meu pai tinha muita entrada pra isso. Então, porra, na época eu consegui ter um Play 1, cara, que era raríssimo alguém ter. Eu consegui. Minha mãe queria ter um DVD na época. Meu pai conseguiu contato com esse cara. Conseguiu o DVD muito mais barato do que necessariamente era comum ter. Ao ponto de que, cara, tipo, pra você ver, cara, como a pobreza no Rio de Janeiro é uma coisa absurda. Tinha gente que era amiga minha só porque eu tinha DVD em casa e podia, por exemplo, alugar um filme e ver um filme foda no DVD, tá ligado? E pra tu ver, cara, a pobreza no Rio de Janeiro era tão bizarra que DVD era uma coisa de status. Então, essa época, como por exemplo do Gil, que ele fala, pô, ele já tinha um carrinho, ele tinha uma motinho. Isso era um diferencial que você acabava sendo um cara diferente e você tinha acesso à buceta. Aí vai ter o ouvinte falando assim, não, mas isso é atração negociada, meu irmão. O pau tá dentro, você gozou dentro, tá bom. No final das contas, o cara só se importa com isso. É só você ver os caras que têm dinheiro, que têm poder. Eles não estão procurando atração genuína, coisa do tipo. Eles querem jogar o leite, estão jogando o leite. Tu acha que o Vinícius Júnior, por exemplo, ele para o pessoal, ai cara, eu sou muito feio, que não sei o que, eu não vou transar com a Virgínia porque ela é uma Stacy, coisa que eu não acho, tá? Coisa que eu não acho. Mas, numa perspectiva da sociedade, a sociedade acha a Virgínia uma Stacy. Aí vai falar, pô, Virgínia, uma Stacy, eu não vou comer ela porque é uma atração negociada e ela não me ama de verdade. Tacou o leite, foi pra Coreia e já tava querendo tacar o leite em outra. E ainda comeu e deixou a Virgínia de otário para a sociedade toda brasileira ver. Então, cara, você já consegue perceber que isso acontece. Mas isso acontecia com os caras que tinham um mínimo, que era um carro, uma moto e coisas desse tipo. Você já conseguia ser o diferencial, até para amizades. Então, porra, você tinha um Play 1 na época que o Play 1 saiu, porra, todo mundo queria colar e você ficar na sua aba porque você tinha um Play 1 e o cara não tinha nem videogame. Por exemplo, tinha um Polystation, por exemplo. Aí depois saiu o Play 2, aí você pode chamar os amigos no final de semana pra jogar, o que era muito comum comigo. Botava uma televisão no quintal de casa, chamava todo mundo, ficava jogando In The Eleven lá, né? E outros jogos lá que davam pra jogar com, por exemplo, com 4 pessoas quando eu tive o Nintendo 64, né? Que pra mim foi... O pessoal gosta muito do PlayStation 1, mas pra mim foi o melhor videogame que eu tive na minha vida. Que eu mais me diverti foi com o Nintendo 64, né? Aí, cara, você percebe
que essas coisinhas no passado, por ter uma sociedade muito pobre e que tinha pouco acesso às coisas, era um diferencial. Porra, quem é da minha época vai lembrar, cara. Você tinha um V3, cara, um celular chamado V3, depois vocês buscam aí na internet, quem é mais novo. Porra, tu chegava na escola com um V3 na cintura, caralho, tu era tipo assim, um deus, tá ligado? Um semideus. Porque todo mundo era pobre, todo mundo era fudido, e você tem um celularzinho que tirava foto, que tinha videozinho e coisa do tipo, chamava muita atenção, cara. Então você era um diferencial e você conseguia atrair muita buceta assim. Por isso quando às vezes eu vejo o Gil falando alguma coisa dele, da época dele, quando ele era novo, no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que ele fez tudo aquilo, cara. É muito difícil o pessoal de fora acreditar, porque o Rio de Janeiro é uma coisa muito especial, muito particular, né? Nessa questão, porque ainda é, né? Mas era um estado com uns bolsões de pobreza muito alto, muito visível, e isso tinha um diferencial muito grande, né? Então esses caras, os boomers ali do finalzinho do período boomer, e o pessoal da geração X, eles tiveram acesso à buceta, cara. E tiveram muito acesso à buceta. E tanto é que é muito raro, eu não sei se outros estados são assim, mas nos estados que eu vi, eu já percebi que isso era muito raro. Os caras dessa geração, era muito difícil o cara ser incel. Até o cara que, tipo assim, o mais miserável, ele tinha uma mulherzinha que ele casou e teve um filho, entendeu? Ah, mas a mulher traiu ele, a mulher não amava ele. Não, mas ele teve acesso à buceta. Ele teve. Quando o cara tipo assim, os incels daquela época, eles, tipo assim, eles têm algum problema mental, cara. Eu conheci alguns incels da geração X, principalmente, que é visível que os caras têm problema mental. Tipo assim, é uma timidez absurda, é uma dificuldade de falar, é não ter postura. Porque isso conta, cara. Tu chega na frente de uma mulher, tu não sabe se comunicar, cara. Tu não sabe se portar. Porra, tu fica rindo à toa, fica que nem um palhaço rindo. Não sabe o que falar, fala umas coisas que, tipo assim, nada a ver. Você não tem uma postura de homem pra mulher. Você é mal visto até pelas mulheres. E as mulheres reparam isso, cara. O jeito que tu fala, o jeito que tu olha, o jeito que tu toca ela consegue perceber esse tipo de coisa. E tu percebe que esses caras não têm. Às vezes eu tava no trabalho e eu encontrava uns caras desse tipo, a gente tá falando uma brincadeira ali, aí tipo assim, fazia uma brincadeira, tu via que o cara ficava todo tímido, o cara inventava coisas que ele não fez, tipo assim, tu percebia que de fato ele era o incel da geração X, tá? Era uma coisa muito bizarra, cara, muito bizarra. Mas muitos desses caras tiveram acesso. Agora, se esse acesso você acharia bom pra você, se você pegaria ou não, isso não entra no caso. E também, cara, graças a esse acesso abundante que eles tiveram, eles cresceram com uma noção de que, como eu posso dizer, não tinha muito lazer naquela época. Até no ali o que eu peguei ali não necessariamente a era analógica, né? Mas eu peguei a era analógica meio que à força porque o Brasil é um país atrasado, digamos assim. Então eu peguei o finalzinho da era analógica. Então, tipo assim, a gente ia pra pista, ia pra rua, ia zoar, ia procurar algum lugar pra andar. Tipo assim, imagina só, cara, eu chegar e falar pra você, ouvinte, a gente vai sair, eu, você, mais 5 ouvintes, a gente vai pra algum bairro vizinho, vai ver se tem algumas mulheres sentadas lá na praça, se tiver a gente vai olhar assim, pô, e aquela ali, tu quer? Aí o ouvinte vai falar, pô, eu quero. Aí tu vai chegar lá, tu vai pedir um amigo pra chegar, vai tentar pegar uma, pra tentar pegar outra. Era assim, cara, se eu tentar pegar um de vocês pra fazer isso, os incels de quarto, porra, é capaz de eu tentar tirar vocês do quarto e vocês me agredir, cara. Me agredir fisicamente. Mas era assim, a gente saía pra caça. Eu tô falando que isso é maravilhoso, que isso é perfeito? Não, mas naquela época funcionava assim. Então a gente acabava criando uma casca, né? Hoje não, hoje o moleque ele tem a condição de, porra, compra o PS5 dele, compra o PC dele bolado e fica o dia todo jogando LOL, jogando WoW, fazendo outro tipo de coisa. Assim, passa o dia todo nisso. E se ele não quiser jogar, passa o dia todo vendo série, o dia todo na internet, rede social, o dia todo vendo TikTok, o dia todo lendo alguns livros, algumas coisas, matéria, vendo palestra, vendo podcast. Então existe muito mais lazer do que no passado. Eu sei que o pessoal de São Paulo sempre teve muito mais condição de lazer, porque São Paulo é um estado com mais coisas para você fazer, né? Porque é um estado mais rico e tudo mais. Então em São Paulo, até mesmo nessas épocas mais analógicas, o cara tinha mais coisa para fazer. Sempre em São Paulo sempre teve mais coisa para fazer. E o cara não ficava tão... Eu sinto que o paulista, assim, os mais velhos, eles não têm tanto esse vigor sexual como os caras da geração X ou Boomer
de outros estados, que, digamos assim, eram extremamente mais analógicos e financeiramente mais tenebrosos, né? Mas aí, a minha geração, ela pegou já, digamos assim, o prelúdio pra merda do comunismo. Então, já começou a dar umas coisas erradas no comunismo sexual na minha época, que era a seguinte coisa: os padrões começaram a ficar maior. Então, tipo assim, você tem uma moto. Cara, você tem noção, cara. Olha só o que. Ó, eu posso falar que eu não fiz isso. Eu sou um homem puro, um homem íntegro. Que eu achava isso uma. Como eu posso dizer, cara? Como eu posso dizer assim? Pra não parecer arrogante, cara. Mas vou ser arrogante do mesmo jeito, né, cara? Eu achava isso, cara, uma pobreza. Uma pobreza absurda quando meus amigos falavam assim: vamos lá no Ferro Velho, Epifania. Eu falei: tu vai fazer o que no Ferro Velho? Não, porque a gente vai lá, a gente vai comprar chave com um amigo nosso lá que pega a chave de moto. Então, às vezes o cara vendia uma moto no Ferro Velho, o cara ia lá, pegava a chave, guardava e vendia pros moleques. Agora tá perguntando, por que o cara comprava chave de moto e chave de carro? Por quê? Ele pegava, comprava aqueles cordão de moto ou de carro, botava no pescoço e ia pro baile. Aí chegava no baile, aí tá desenrolando com a mulher, não tá saindo. Aí o moleque fala: pô, não, pô, tô de motinha aqui. Aí puxava o cordãozinho com a chave da moto, né? E falava: não, te levo de moto depois, vamos ficar aqui no baile. Aí pegava a mulher, ficava lá namorando a mulher. No final, o moleque sumia, pô. O moleque não tinha moto, vai levar a mulher pra casa como? Então o moleque era foda, cara. O moleque era foda, foda, foda. Então tinha essas artimanhas. E aí, com o tempo, esse comunismo sexual, ele começou a ficar muito difícil, porque as mulheres começaram a ficar muito mais espertas, porque tinha mais redes sociais, elas trocavam mais informações, elas tinham mais noção das coisas. E esse nicho nosso de ficar pegando mulher com QI, temperatura ambiente burra, cara, meu Deus, cara, eu queria muito. O meu sonho era mostrar pra vocês como eram as mulheres burrinhas da minha época, cara. Cara, a gente fazia a desgraça com as mulheres cariocas, cara, que eram boas, principalmente de classe média, cara. Vivia o dia todo socado ou na escola ou dentro do condomínio dela, e ela não tinha noção da vida, porque ela não tinha tantas amigas, não tinha tanto contato com a pista. A gente destroçava quando a gente via uma parada dessa, cara. Meu Deus, que época boa, que época boa. Época boa pra ser beta, cara. Mas a partir do momento que começou as redes sociais e as mulheres terem mais noção das coisas, começou a ficar muito difícil. A cobrança começou a ficar muito maior. Então não adiantava você fingir que tinha uma moto. Você tinha que mostrar a moto, tinha que ser uma moto boa. Não adiantava você ter um carro. Você tinha que provar que tinha um carro e um carro bom. Tinha que provar que tinha condição pra estar num baile, com dinheiro, comprando bebida, comprando isso e aquilo. E os caras que eram mais inteligentes, porque tinham, digamos assim, mais contato, isso que é uma coisa que morreu. A rede de contato masculina, de informação de locais onde você podia farmar mulher, era uma coisa, era uma troca de ideia muito boa. Os cariocas, principalmente da Zona Oeste do Rio de Janeiro, vão saber o que eu tô falando. Tinha um lugar na Zona Oeste chamado. Tem, né? O lugar ainda existe ainda, chamado Valqueire. Ali era o maior farm de buceta que tinha pro meu povo. Aí, às vezes o moleque falava: não, cara, vamos lá, tem um bairro bom pra gente ir. Aí eu falei: aonde? Aí o cara: não, no Valqueire. Eu falei: pô, irmão, Valqueire é longe, cara. O que a gente vai fazer no Valqueire? Aí o moleque: não, porque no Valqueire tem muita mulher, naquela praça lá, uma praça chamada Praça Saiki. A gente ia pra Saiki e realmente, cara, mulheres tipo assim, de boa linhagem, pra não falar outra coisa, e bonitas e de fácil acesso. E aí os caras tinham esse poder de desenrolar nesses locais. E tinha outros locais que davam pra ir também, mas esse foi um feudo de farm muito bom na minha época, né? Só que com o tempo isso vai começando a ficar não tão fácil assim, porque mais homens vão indo, as mulheres vão aumentando a régua, né, pedindo mais coisas. E por esses homens da minha geração terem aprendido com os homens da geração X e o pessoal da geração Boomer, eles têm aquela noção de que não, a gente vai dobrar a aposta. Se as mulheres estão pedindo mais, a gente vai dar mais. Por quê? Eles cresceram a vida toda escutando: mulher, 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 você tem que pegar mulher, você tem que ir atrás de mulher. O cara descobre que, sei lá, o tio dele tem uma outra família na Baixada Fluminense, aí uma outra família na Zona Norte, aí o cara fala: caralho, eu tenho que fazer isso também, vou viver isso também. Então acaba virando meio que uma patologia com essa ilusão do comunismo. Não, o comunismo é maravilhoso, o comunismo sexual é maravilhoso, mulher pra todo mundo, mulher pra todos os homens.
E isso não se comporta, cara. Porque não dá pra todo mundo ter acesso às coisas. Por exemplo, às vezes eu tava escutando um cara que ele viveu na União Soviética, né? E ele tava falando as coisas ruins e as coisas boas. Ele falou, cara, olha só, era uma merda, eu odeio aquilo ali, eu saí daquilo e vim pro Brasil, né? Ele falando, mas aí os caras perguntavam as coisas, aí ele falava, não, cara, eu fiz faculdade lá, tinha faculdade, todo mundo, quem tivesse o mínimo de QI, conseguia fazer uma universidade, era de graça, tipo assim, não faltava comida, tipo assim, a gente não tinha poder de ficar comendo carne toda semana, porque era uma coisa escassa, e, pô, naquela época, sei lá, nos anos 80, até no Brasil, comer carne era uma coisa escassa, carne era comida de final de semana, pra quem era pobre, mas ele tinha acesso, tipo assim, a um carro mequetrefe ali, econômico, e tinha acesso a certos tipos de coisas que, por exemplo, um carioca, sei lá, no começo dos anos 2000 não tinha. De novo, estou falando que o comunismo era bom? Não, mas ele consegue fazer, esse cara consegue fazer a diferença de coisas que tinham boas lá e coisas ruins, mas ele mesmo assim odeia o comunismo e odeia a União Soviética e achava uma merda, tanto que ele saiu de lá. Mas, basicamente, essa é a condição pelo menos, principalmente da minha geração, né? Então, cara, a gente tá. O período X ali, Boomer, viveu o auge, digamos assim, desse comunismo sexual. Tiveram muito acesso. A gente já foi pegando a rebarba, a geração Y foi pegando aí o finalzinho, acabando. Sabe aquela coisa? Já não tem faculdade no comunismo, não tem faculdade pra todo mundo. A carne que a gente comia no final de semana, a gente já tá começando a não comer. Tá ficando muito caro. Tem um vizinho ali que ele abate a cabeça de gado ali pra comer, mas ele não tá querendo vender, não tá querendo dividir, então começou a ficar nessa situação. E aí, cara, o pessoal da minha geração, eles acabaram absorvendo muito isso das gerações passadas e com o tempo percebendo, e não, na verdade, com o tempo não percebendo que isso ia acabar. Eu lembro que tinha uma escola. Eu tinha duas escolas que eu tava visando pra estudar, né? Aí eu lembro que quando eu falava com meus amigos, que eram mais velhos, eu falava, cara, eu vou pra escola tal ou pra escola tal, qual você acha que é melhor? Aí, até hoje eu me arrependo de ter feito essa escola foi tenebrosa, mas enfim. Os caras chegavam pra mim, cara, essa escola é muito boa, muita mulher, realmente, é muita mulher mesmo. Essa mulher é muito bom. Aí já até falava no farm que era muito comum. O que você vai fazer? Você chega primeiro lá na quinta série. Quinta série tu vai passar meio um perrenguezinho ali. Mas tem muitas salas, tem muitas, digamos assim, muitas quintas séries. E você vai ter muita escolha, muitas mulheres pra você tentar pegar. Então vai ser muito mais fácil do que quando tu tava, sei lá, no ensino fundamental, por exemplo. Aí eu olhava assim e falei, pô, então o ginásio parece interessante. Aí, cara, e de fato, quando você saía da quinta série, você ia pra sexta, pra sétima, você chegava ali matava a aula e ia pra. Na verdade, não matava a aula, né? Você estudava de manhã, aí à tarde era o pessoal só das quintas séries. Aí você entrava na escola na época das quintas séries, ficava lá no pátio da escola, farmando as garotas. A garota falava, pô, quem é você? Porque nunca te viu, né? Porque todo mundo se conhece. Quem é você? Eu falava, não, pô, eu estudo de manhã. Ah, então você é da sexta, sétima, oitava série? Sim. Aí dali, cara, simplesmente por você ser diferente e mais velho, as mulheres já se interessavam. Simples assim. Só que os caras foram pegando a ilusão do comunismo, o auge do comunismo, com a geração X e os boomers, e achando que aquilo era verdade. Durante pouquíssimo tempo foi. Mas eles não perceberam que aquilo estava se degradando, estava se degenerando com o passar do tempo. E aí, eles foram ficando mais velhos, foi ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, e eles não conseguiram conceber a ideia de que eles não tinham mais aquele poder, eles não eram aquela superpotência comunista sexual que eles achavam que eram, ou que foi vendido pra eles, né? E aí começa a merda, que você vê a minha... Cara, eu vejo a rapaziada da minha geração, cara, com as mulheres... não é procedência duvidosa, não, porque o duvidoso, você fala, não sei, parece duvidoso. Sabe qual é? Sabe quando tá num bar, assim, pô, tem um bar estranho que o uísque desse bar aqui é muito barato, ele é duvidoso. Não é isso não. É tipo assim, aí, tem um amigo ali que ele vende, geralmente ele pega do PCC lá com metanol. Mas vamos arriscar, vamos tomar. Ficou nessa situação.
E os caras não foram percebendo isso. E aí foram pegando mulheres piores. Cara, teve um amigo meu. Cara, meu Deus do céu, cara. Quando ele era novo, ele pegava muita mulher. Acho que era ele e mais um outro amigo que pegava mais mulher. Os dois eram sinistros. Pra pegar mulher, puta que pariu, mano. Uma mulher que era sinistro. Sinistro. E o moleque não era bonito, mas o moleque tinha uma lábia, meu irmão, que era sinistra. Aí. Esse, no caso que eu tô falando, eu chamaria de calvo, né? Porque ele tá calvo hoje. O calvo, cara, você tem que ter noção, cara. Ele chegou a casar, entre aspas, né? Que ele começou a morar com a mulher, que a mulher era GP, pô. Na hora que eu olhei pra cara dela, eu falei, pô, mano, essa mulher, ela me fede. A mulher. Sabe uma mulher que você olha assim, você olha pra mulher, e tipo assim, ela não é bonita, mas ela também não é feia. Mas ela tem um aspecto de sujeira, entendeu? Sei lá, tenta pensar numa mulher MC da vida que, tipo assim, ela não é feia, mas ela te passa o aspecto de suja. Quando eu falo suja, não que ela é porca. Talvez ela seja porca, não sei. Mas eu digo de promiscuidade. Ela é tão promíscua. Ela tem aquele olhar de peixe morto, aquele olhar vazio. Ela fala com você com certo ódio, com certo rancor, como se estivesse em guerra o tempo todo, em modo de guerra o tempo todo. É uma mulher que ela te passa uma vibe de mulher suja. Pelo menos pra mim, tá? Pelo menos pra mim. E ele tá com essa mulher, cara. Aí um dia eu tô conversando com ele. Eu tô falando, cara, cadê tua esposa? A esposa sumiu, né? Não tá passando Era um feriado, tá passando o feriado Era até Páscoa. Não tá passando a Páscoa com ela, não? Aí ele, não, cara, ela trabalha, ela faz umas viagens e vai pra São Paulo. Aí eu parei, pensei. É que ela trabalha em São Paulo? Não, ela faz. O cara, eu não sei se ele me explicou o que ela fazia, cara. Acho que ela falava que era dona de casa. Mas eu não consigo entender. Eu posso estar errado, tá? Eu posso estar errado. Posso estar errado. Mas pense comigo aqui, ouvinte. Você tem uma esposa de procedência duvidosa. Uma esposa metanol. Metanol, vamos colocar assim. Uma esposa metanol. Ela fala pra você, ó, eu vou ficar 2-3 semanas em São Paulo, depois eu volto, que eu vou trabalhar como doméstica lá. E tipo assim, não é uma coisa que ela tem, ela sempre trabalha lá, ela mora lá, não. Ela vai em períodos esporádicos fazer isso em São Paulo. Quando eu escutei isso, ele falando isso, deu vontade de falar, mas eu não falei, obviamente. Falei, cara, eu acho que tua mulher é GP, cara. Eu tenho a sensação que sua mulher é GP. Fiquei aquilo na cabeça. Aí eu falei, pô, talvez, cara, eu seja um cara meio doente. Eu seja um cara doente, eu seja um cara maluco, e eu tô pensando em coisas que não tem nada a ver. Aí eu faço aquela coisa de me auto-questionar, né? Será que eu tô certo nisso, cara? Vou levar que eu sou maluco. Aí depois, quando ele separou, conversando com outros amigos, os caras falavam, não, a mulher do cara era GP. Eu tenho provas disso? Não. Mas se os caras estão falando, e os caras que falavam isso pra mim, são caras que gostam de GP, eu vou ter a ideia de que esses caras viram essa mulher ou em algum prostíbulo no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou tem contato com alguém que conhece essa mulher que também é GP. Então os caras estavam nesse nível. Então o cara saiu do nível de que ele pegava várias mulheres gatinha, novinha, porra, tancava cabaço, deixava a mulher maluca. Tem a mulher que quase se suicidou, esse calvo, uma mulher que ele engravidou, a mulher que queria se suicidar porque ele queria terminar com ela, pra você ter noção. E aí, cara, os caras agora tá nessa, pegando mulher rodada, mãe solteira, e percebendo que o comunismo sexual deles acabou. E aí tu vai falar com esses caras, tá casado, tu não? Aí é sempre aquela coisa, não, cara, já curti muito, eu parei, agora eu me aposentei. Aí o cara fala pra você assim, me aposentei. Aí tu fala, pô, irmão, tu tá desempregado. Porra, tu não consegue nem falar direito, porque tu tá com aquelas sequelas de bebida, provavelmente droga também, e tu já tá falando tudo embolado, tu não consegue raciocinar direito. Não consegue ter. Sabe aquele tato de você estar conversando com uma pessoa e a pessoa tá falando, você espera ela acabar de falar pra você falar. Ele vai cortando e jogando um monte de assunto em cima. Você percebe que provavelmente esse cara vai ficar demente com o passar do tempo. Né? E aí tu vai vendo esses casos. Aí tu vai vendo aí tu vai vendo outro cara que ele assumiu uma fraude de paternidade, ele sabe. Aí tu vai vendo outro cara que também era muito comedor, que do nada começou a namorar casou com a mulher que tem um filho que não é dele, que ela diz que é dele também, ou seja, é uma fraude de paternidade, que ele finge que não sabe, e essa mulher transa com outros caras na casa dele. E aí tu vai vendo a situação piorando e piorando e piorando.
Porque os caras aprenderam a viver naquele comunismo sexual e não tancaram o fim dele, tá ligado? São viúvas do comunismo. Porque no comunismo eles tinham poder, eles tinham status, eles eram diferentes, eles tinham muito acesso. E do nada aquilo tudo foi cortado, foi tirado deles. E aí, o que sobra, o resto que tem, é o que eles abraçam como se fosse a melhor coisa que tem pra eles. E pior, às vezes, eles tentam te instigar a entrar ao mesmo caminho comunista que eles. Eles falam, não, veja só. Aí viram pra você e falam assim, não, Epifania. É porque todo homem precisa de uma mulher maneira. Aí sempre aquela coisa, a mulher maneira, a mulher que vai lavar sua roupa, a mulher que vai fazer a sua comida, a mulher que vai cuidar de você. Fala, pô, tu quer uma mãe ou tu quer uma esposa? Tu quer uma mãe, porra. A mãe que você come, a diferença é só essa. Você quer isso. Então, porra, eu não quero estar com a mulher, eu particularmente, que a única coisa que eu vou olhar pra mulher é falar, não, ela me dá a buceta de vez em quando, ela limpa a minha casa, limpa a roupa, ela passa a roupa pra mim, ela cuida de mim como se fosse minha mãe. Caralho, eu sou uma criança, por acaso, cara? Eu não sou uma criança. Muitos de vocês podem achar interessante, gostar disso, eu entendo, mas isso não é o que me atrai, assim, de, não, eu vou construir uma vida com a mulher, que é literalmente um metanol ambulante, eu vou construir uma família com essa mulher rodada, com filho, só porque ela cuida de mim, faz minha comida e lava minha roupa. Caralho, irmão. Lavanderia, máquina de lavar. Porra, aqui tem a máquina de lavar que lava e seca. Eu passo a roupa, tipo assim, em 2 horas tá tudo lavado. Passar, eu uso roupas que basicamente não da famigerada Insider, né? Roupa que não amassa, quando eu vou sair alguma coisa eu passo uma roupa. Isso não vai destruir minha vida eu fazer isso. Mas os caras não, os caras necessitam disso e usam isso como um corpo pra ficar nesses relacionamentos com mulheres metanol, né? E aí, cara, até mesmo os caras que aproveitaram, você vê que isso é muito danoso, cara. E isso é uma coisa que eu percebi muito cedo, graças ao meu pai. Meu pai fala, cara, ó, ir atrás de mulher, comer mulher é legal e tudo mais. Só que viver a função disso aí, cara, tu vai perder a tua vida, porque tu não vai trabalhar, tu não vai querer se esforçar. Porque, cara, imagina só, cara, quase toda semana tu comer 3, 4 mulheres diferentes. Eu vou botar aqui no máximo, 2 semanas, vamos supor, tem uma marmitinha que tu come ali, sempre que tu chamar, aquela feinha. Aí tu tem aquela medianazinha assim que tu queria namorar, mas ela dá pra todo mundo, é mulher pública, né? E tem aquela mulher que tu quer pegar, que é difícil, tu pega de vez em quando. Então o cara tem uma rotatividade de mulher, que era muito comum na minha época. E aí, cara, você tendo essa vida, cara, você não tem vontade de fazer mais nada, porque você já tá fudendo pra caralho, come mulher, tem acesso a mulher, tem validação dessas mulheres, mesmo que seja real ou irreal. E qual é a vontade que vai ter pra produzir alguma coisa, ver se a tua condição de vida tá boa, tentar progredir? Você não tem, porque você já tá meio que biologicamente já sendo completado. Porque a partir do momento que você tá transando e tá jogando leite dentro de uma mulher, o teu cérebro fala pra você que tua vida é maravilhosa. A grande verdade é essa. A gente tenta lutar contra a nossa própria biologia, mas a gente perde sempre, né? E isso é muito danoso, cara. Isso foi uma coisa que meu pai me explicou quando eu era novo. Por quê? Porque meu pai nunca foi putanheiro, né? Mas o meu pai, ele teve muitos amigos, principalmente um dos grandes amigos dele, que era meu vizinho, viveu uma vida assim e se fudeu. Então eu tinha muitos exemplos disso. Ele falou, cara, olha só, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tu não pode ficar parado, senão você vai se fuder. E aí, cara, a minha sorte é que meu pai era assim, cara. Senão eu tinha ficado igualmente os moleques da minha época e estava no mesmo caminho que eles. Era um bonobo, que estaria provavelmente no Rio de Janeiro, casado com uma mulher fedorenta, rodada, porra, com um filho meu, de um outro casamento que não deu certo, com o filho dela, junta aquilo tudo ali, fica aquela nojeira, né? Que é um filho de um pai, a mulher tem um filho, 3 filhos. Os 3 são de pais diferentes, aí tu tem um boneco também, junta aquilo ali tudo e transforma aquilo numa família. Isso pra mim nunca vai ser uma família. Mas, enfim, eu sou maluco, né? Eu falo isso, eu sou doente, eu sou o anormal, né? Quando eu falo isso aí, eu sou doente. Mas, enfim, o certo é o pessoal que se diz são e tem esse tipo de estilo de vida aí. Mas aí você olha, cara, você olha a vida que esse pessoal tá levando. Eles perderam a juventude, o momento ali onde eles poderiam evoluir,
procurando mulher e tentando construir esse comunismo sexual e manter esse comunismo sexual que era impossível de manter. Mas até para manter eles são burros. Por quê? Eles queriam manter com o pensamento do boomer e do geração X, que é, a mulher, cara, isso é uma coisa que me irritava, cara. O cara tava no meio do baile, isso é uma coisa que me irritava profundamente, ouvinte. Tava no meio do baile, o cara tomava um toco da mulher, aí voltava rindo assim, e falava, qual é, mano? Deixa pra lá, mano, mulher, já te dou um toco. O cara, não, a gente tem que insistir. O cara ficava o baile todo se humilhando pra mulher, irmão, até pegar. E pior que pegava, cara, pra ver que a mulher é tão doente, que a mulher até ficava com os caras no final de baile, tá ligado? Depois que ela já beijou já 10 cabeças. Aí ela fala, vou ficar com esse daqui no finalzinho do baile agora, agarradinho com ele, dançar um belo, e no final das contas vou pra casa. E aí o cara achava que tava lindo e maravilhoso. Eu falava, não, cara, tá errado. Aí os caras, não, errado é você é doente. Eu falava, não, cara, eu não sou doente, cara. Doentes são vocês que são doentes. Eu tô certo, eu sou lúcido aqui. Eles, não, você é o doente. Não, eu sou lúcido. Até o momento que eu falei, irmão, quer saber? Vai tomar no cu vocês, segue a vida de vocês aí que eu vou seguir a minha. E parei com isso. Mas você vê que eles não conseguiram nem proteger a ideia de que eles se consideravam homens de... Vamos botar assim, brincando, homens de alto valor. Mas quando a mulher, tipo assim, falava, lambe aqui a minha botina, ele ia lá e lambia, cara. Então, as mulheres olhavam e falavam, caralho, mano, eu falo pra esse cara, se torne um verme, ele vai lá, se torna, eu vou pisar nele. Por isso, quando eu vejo algum caso de algum cara se fudendo, tipo assim, eu não sei se ele voltou com a mulher dele, né? Eu tinha visto um vídeo que ele tava querendo voltar. Eu não sei se ele voltou. Eu acho que ele não voltou, que no outro podcast que ele apareceu, ele falou que ele não voltou. Aquele tal de... alguma coisa louco que apareceu na internet. Ele apareceu, acho que se não me engano, no Redcast. Alguma coisa assim. Que ele foi... o amigo dele pegou a mulher dele. Aí ele tava querendo voltar com a mulher dele. Aí o pessoal falou, caralho, mano, tu tomou uma pavora da tua mulher, te traiu com teu amigo, porra, tomou tua casa, tomou tua vida e tudo mais, e tu tá querendo voltar com a mulher? Porra, eu não tenho pena num cara desse não, gente. Eu acho que tem que ter lei pra fuder esse cara. Eu particularmente, eu sou favorável à lei de alienação parental. Porque o beta que se sujeita a casar com a mãe solteira, ele merece ser punido. Eu acho o STJ e o STF lúcidos de punir o beta. Fala, caralho, mano, o cara tá falando com mãe solteira? Empurra nele, filho. Empurra, tira do estado, empurra nesse verme. E tem que ser feito isso, cara. Caralho, o cara não tem um mínimo de hombridade. Ouvinte, você pode ser feio, burro, caralho, zoado, qualquer coisa que for, cara. A única coisa que você tem que ter noção que você é um ser humano. Eu não tô falando que você é perfeito, você é maravilhoso, você é um grande homem. Mas você é um ser humano, o mínimo de valor você tem. Você não é uma barata para aceitar, ficar dentro de um valão comendo bosta, tá ligado? Você não é uma barata. E os caras não têm isso. Nem isso os caras têm. Eles aceitam a degeneração do comunismo sexual e vão se adaptando cada vez mais e mais. E aí chega numa condição, cara, que eu encontrava durante esse tempo que eu tava no Rio de Janeiro, alguns amigos, eles falavam da vida deles, eu tinha nojo, cara, nojo. E não é porque eu sou melhor, não, cara, não entenda isso, não é uma coisa de que eu tô falando assim, não, porque eu sou fodão, não é isso, eu sou normal, cara, eu sou um homem normal, um ser humano normal, eu não tenho QI pica, eu não sou um cara com uma grande skill, eu não sou um cara inteligente, eu sou nada disso, eu sou um cara normal. Mas esses caras pra mim são baratas, entendeu? Quando o cara chega pra mim, o cara chega de cara lavada e fala, não, ai, cara, então, a minha mulher é foda, né, cara? Ela teve um relacionamento com um cara que tá preso, tá privado, ai, que não sei o que, de vez em quando ele fica ameaçando ela, mas eu vou salvar ela, eu vou continuar com ela, e ele vai ter que aceitar isso. Aí tu fala, meu irmão, tu tá botando a mulher dentro da sua casa, uma mulher, cara, que tem um ex-marido bandido, que tem um filho, caralho, tem um bastardo bandido, cara. Tu bota essa criança, cara, filha de bandido, beleza, a criança não tem nada a ver, coitada, infelizmente teve um azar, uma mãe degenerada e um pai vagabundo. Mas tu bota, cara, pelo amor de Deus, essa mulher e essa criança dentro da sua casa, e tu fala que tu vai proteger os dois. Não é possível, ouvinte. Eu tô errado, ouvinte. Eu sou maluco. Eu sou doente, cara. Será que eu sou doente, cara? Eu devo ser doente, cara. Eu devo estar maluco, porque isso pra mim não entra na minha cabeça.
E aí, cara, tu vai tendo nojo desses caras, um nojo, uma ânsia de vômito, ao ponto de que tu só quer sumir dali, cara, sumir dali. E o pior, cara, tu viu o auge desses caras, tu viu o auge desses caras no comunismo deles, e os caras, e pior, eu nunca fui igual a eles não, comedor, caralho, empurrador, que pegava uma porrada de mulher, nunca fui igual a eles não, mas minimamente eu tinha uma hombridade e honra, meu irmão, coisa que esses caras não têm, cara. Eles se veem realmente como baratas e aceitaram essa ilusão desse comunismo sexual, que infelizmente acabou. E aí vem a geração Z, olha pra essa porra e fala. Aí a geração Z olha pro avô dele, o avô dele tem 3 famílias fora do casamento, provavelmente. Aí ele olha pro pai dele, o pai dele separado, teve 2, 3 mulheres, tá com uma mulher novinha de 20 anos, tomando apavoro da mulher. Sabe aqueles beta? Isso é outra coisa que eu odeio. É o beta da geração X, que é tipo assim, o ex-Shed, tá ligado? Que o cara era muito comedor, aí ele foi ficando velho, aí tomou um divórcio da mulher dele, aí ele começou a colar com uma novinha porque ele quer mostrar que ele ainda é o fodão, tá ligado? Mas aí, aquela novinha, tipo assim, estupra ele financeiramente, toma tudo dele e faz ele de capacho. Tipo assim, começa a mudar a vestimenta dele, ele, um cara de quase 50 anos, ou de 50 anos, se vestindo igual um moleque de 18 anos. Aí o cara começa a ir pra bailezinho, baladinha, coisa que ele nunca foi, ou só quando ele era muito novo. Começa a querer falar igual um moleque novo. Começa a ir pra baile funk, achar que é garotinho novo. Fazer aqueles rolés extremamente caros só pra mostrar que ele superou o divórcio. Meu Deus, é assombroso só de lembrar esses casos. Relembrando aqui o pessoal do Rio de Janeiro, né? Aí esses caras da geração Boomer, X e a escória da minha geração Y também, fica falando pro Betinho da geração Z, não, porque na minha época era muito bom, o cara tá casado com uma mulher com 3 filhos com 3 filhos de pai diferente, todo fudido, financeiramente fudido, cheio de dívida, com a saúde deteriorada, porque tá trabalhando pra caramba pra poder se recuperar essas dívidas e bancando o filho dos outros. Aí esse cara vira, né, tu tem que ir pra pista, tem que comer a mulher. Aí tu chega e fala pra ele, então irmão, esse mundo que você viu não existe mais. Não, mas no meu tempo eu fazia isso. Tu faz isso. Aí chega pra ele assim, filha da puta, ou arrombado, tu faz isso hoje? Ah não, hoje eu tô aposentado. Não, tu não faz porque você não tem condição. Se você ir pra pista hoje, você tá, meu irmão, você tá, tipo assim, você vai ser até acusado de alguma coisa. Sabe esses velhos que geralmente acontece muito em Uber, que o cara tá no Uber, né, geralmente... O cara tá trabalhando de Uber, aí ele vê uma novinha, tipo assim, ele pensa naquela época dele, as novinhas assim que se veste igual piriguete, é a mulher assim, fácil pra poder desenrolar. Ele acha que ele tá no começo dos anos 2000, década de 80 e 90. Aí ele vai lá e joga uma piadinha pra uma garota de 18 anos, full feminista, doida da cabeça e que vê ele como um merda, como um Uber, um serviçal. Aí ele dá uma cantada nessa garota, a garota aciona Uber, tira a foto da cara dele, tira a foto da placa do carro dele, aciona ele judicialmente, bota ele na rede social e dá um dox nele, aí depois fica desesperado. Por quê? Ele ainda tá com aquela noção de que ele ainda é o garotão na época do auge do comunismo sexual, mas acabou. Eles não conseguem entender isso que acabou. Que é um outro mundo, uma outra geração de mulheres piores, não tem aquelas mulheres burrinhas do passado, não tem aquela coisa de você ter algum tipo de mínimo de posse, você era diferenciado. Isso acabou, cara. E o cara não consegue entender isso. Aí ele, em vez de falar, caralho, infelizmente destruímos a nossa sociedade, né? Porque, venhamos e convenhamos, eu não vou nem colocar a mulher na questão, porque senão vai ficar muito grande, esse vídeo aqui já tá ficando grande. Mas pensa comigo, vou só na questão masculina aqui. O teu avô casou com a tua avó e teve 2 famílias fora do casamento, ou seja, gerou outros netos fora do casamento que viraram filhos sem pais, né? Com pai ausente. Aí já começa a degeneração da sociedade, né? Pega mulheres que não eram para eles pegarem e ficar engravidando, eles engravidam. E aí vira aquelas famílias que a mulher tem 2, 3 filhos e sem o marido dentro de casa. Que ela aceitou ser amante. Aí já vai descendo pra geração X, aí desce pra geração X. Os mais fodas da geração X e assim os mais minimamente aceitáveis também conseguiam fazer isso. Ou seja, já degenera a próxima geração, que são a geração deles, geração X. E pior, começa
a não levar os filhos a sério, a cagar pros filhos, a achar que pai não tem nenhum tipo de obrigação com os filhos, e já degenera a segunda geração. Aí vem a minha geração Y, que vem com a mesma mentalidade. Os caras falam, não, comunismo sexual, vai. Aí a minha geração talvez não consiga ter uma amante, um caco de vidro na Baixada Fluminense, tá ligado? Uma mulher ali que ele tem como amante. Ele mal consegue casar, fica traindo a mulher dele fica traindo ele, porque é um comunismo sexual, né? E aí, ele se separa dessa mulher e vai colar com uma outra mulher que também tem filho, que rodou na mão de outro cara, teve um filho que nem ela nem se casou, pelo menos as mulheres da geração dos avós, pelo menos elas eram a concubina, né? Essas mulheres nem isso são. O cara mete o leite num baile funk da vida num carnaval, some e a mulher fica aquele filho sem saber quem é o pai. E aí, cara, vai se degenerando a escada das gerações, né? Aí, cara, você pensa comigo. Aí, pensa que... Agora vamos botar a perspectiva de uma garota. A garota de 18 aninhos hoje, puro suco, no leite, na polpa. Ela olha pra avó dela. A avó dela tinha um marido que porrava ela ou que tinha vários filhos fora do casamento. Ela olha pro pai dela, o pai dela divorciado, um relacionamento merda com os filhos, com ela também no caso, e uma vida promíscua, né? Aquela ilusão de ficar comendo mulher fora do casamento, degenerando as mulheres que ele tá comendo e degenerando a própria esposa, né? Porque a esposa vai ficando maluca durante o processo disso aí tudo. Por mais que ela traia também, ela acaba ficando maluca porque ela fica dando pra outros caras, e isso prejudica muito mais as mulheres do que os homens. E vai respingando nos filhos. Aí, essa degeneração chega até nela. Aí tu acha que uma garota de 18 anos hoje, cara, o que tu acha que ela vai ter na cabeça? É um ressentimento, um ódio absurdo de homem. E aí, o Betinha, ele vai minimamente tentar falar, cara, tentar entrar no mercado sexual, ele vai ser pulverizado, cara, pulverizado. Então, o comunismo, ele faliu, cara. O comunismo sexual faliu. E parece que os caras da outra geração não conseguiram entender isso, não conseguiram compreender essa simples questão. Pra mim parece muito simples, eu acho que talvez pra você também. Mas não entra na cabeça deles que o comunismo que eles viveram, que eles idealizavam, faliu. E aí, eu sempre falo que os gringos são meio burros, né? Principalmente os anglo-saxões, né? Eles começaram a ver que isso também tava respingando no comunismo deles. Vivendo aquela coisa, bebida, comer muita mulher, farra e tudo mais. Aí eles começaram a perceber que para ter um relacionamento é muito cruel, né? É muito danoso. Aí o que acontece? O comunismo deles tá indo pro final, mas eles ainda têm rebarba. Como eu disse, no comunismo deles, diferente do Brasil, eles estão anexando alguns países nesse comunismo. Então, por exemplo, um australiano tomou um divórcio, tá ali, 30 e pouco para 40 anos. Ele vai olhar e falar, porra, cara, casar com uma mulher da minha idade agora, maluca, com filho, porra, não vale tanto a pena. Não vale tanto a pena. E aí o cara fala, porra, mas eu tenho uma porrada de asiática aqui no meu país, né? Aí o cara para e pensa, mas pegar uma asiática é inferioridade. Na cabeça deles tá? Na cabeça do anglo-saxão, você pegar uma mulher de outra etnia, você é inferior. É um imigrante, você é inferior. Aí o cara vai passar um tempo, ele perde isso, ele vai perdendo essa noção, fala, cara, eu vou pegar uma mulher de uma outra etnia, de outro país, vou ficar meio que casado, mas não casado com ela, mas só coabitando pra ficar comendo ali, ter uma relação. E os caras fazem isso. Ou seja, eles ainda têm uma gambiarra, mas o brasileiro não tem. O brasileiro não tem gambiarra. Porque ele só tem a mulher brasileira e a mulher brasileira. Algumas situações o cara pode ter a chance de pegar uma venezuelana, uma colombiana, se o cara estiver talvez no sul do Brasil ele consiga fazer isso, mas mesmo assim essas mulheres que aparecem pra eles também são zoadas, bem zoadas, diferente de uma mulher de, sei lá, 20 anos coreana ou chinesa. Porra, querendo ou não, é uma mulher muito palatável comparado com a mulher brasileira ou com a mulher australiana. É muito mais palatável. Aí você vê o comunismo sexual na Austrália, ele tá mais fudendo as mulheres. Por quê? Cara, isso aqui não é uma dica de vida pra você, homem são, com QI minimamente aceitável e que não tá desesperado.
Mas hoje, cara, pra um brasileiro, eu falo pra vocês, cara, pro brasileiro, a rota mais fácil aqui na Austrália de você pegar a cidadania é casar com a mulher australiana, cara. Aí, tipo, se a mulher australiana que já tem um filho, exatamente isso, tem um filho, ou já tá ficando ali meio gordinha, já tá numa certa idade, já não consegue trabalhar tanto, já tá começando. Sabe aquela coisa a idade cobrando preço e uma vida de só de apenas de prazer, de viagem, de curtição começa a cobrar o preço para aquela mulher, ela vai e casa com um cara. Cara, tem casos, e não são um, dois, não. É vários casos que eu vejo de cara, tipo assim, o cara colou 3 meses, a mulher tá falando, não, tu tá com problema no teu visto? Casa comigo, a gente casa aqui, você vai me prover. Você vai me prover. Você casa comigo aqui, você vai virar um cidadão, você vai continuar me provendo aqui, e eu vou te dar a cidadania. Então, o comunismo ainda para o australiano não tá tão tenebroso. Não tá tão tenebroso. Tá ruim, mas não tá tenebroso. Tá ruim pros padrões deles de, eu quero casar com uma mulher branca e continuar minha linhagem anglo-saxã. Isso aí para ele no máximo ele vai ter uma mulher que ele vai ter um filho, vai terminar esse casamento, pelo menos o filho anglo-saxão dele existe. Só isso, mas de ter uma família e construir uma família saudável ele não vai conseguir. Aí ele cola com a asiática. Então ele tem pra onde correr. Cara, mas o comunismo brasileiro, irmão. Meu amigo, eu não sei pra onde vai, não. Tem duas vertentes, né? A primeira vertente, que eu não concordo muito, porque eu acho que as mulheres se degeneraram mentalmente tão forte e elas têm um complexo muito forte com o homem, porque tu vê que a mulher brasileira, ela odeia o homem. Eu não vejo isso da mulher. Cara, uma vez eu ainda tava trabalhando de Uber Eats ainda. Eu cheguei pra fazer uma entrega, eu vi uma mulher gorda, vindo, com cabelo rosa, piercing na cara, pô, parecendo um búfalo a mulher. Pac, 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 a mulher vinha assim, eu sentia tremendo, tá ligado? Aí eu falei, caralho, mano, olha essa mulher. Cara, a mulher de boa, a gente até trocou uma ideia, a gente tava conversando. Aí tu vê, cara, a mulher de boa, tranquila, porra, educada e tudo mais. Óbvio, eu tô falando que eu vou casar com ela? Não. Mas você vê que, por mais que ela seja maluca, seja uma mulher de cabelo pintado, ela ainda é uma mulher. Você percebe que ela ainda é uma mulher maluca, mas ainda é uma mulher. A mulher brasileira não. Parece que ela sempre tá em uma rota de guerra contra o homem, né? Então eu não vejo essa mulher regredindo. Eu vejo uma australiana regredindo. Quando eu digo regredir, não é uma coisa boa. Não, elas vão voltar a ser honradinhas. Não, é tipo assim, é o funcional. Que eu também não aceito, não concordo. Mas é o funcional que para muitas pessoas servem. Eu vejo a mulher australiana conseguindo fazer isso, e olha que eu acho a mulher australiana mais promíscua do que a mulher brasileira. E eu vejo a mulher australiana fazendo isso, fazendo essa rota de tentar ali dar uma regredida. E a mulher brasileira eu não consigo, porque elas estão tão doentes psicologicamente, de tantos homens, e elas escolhem sempre os piores homens, as piores relações, as piores coisas possíveis. Porque querendo ou não, a mulher australiana, ela vai encontrar um Betinha. Aí vai encontrar um Betinha que não vai querer trabalhar, que é drogado, que não vai fuder ela direito. A mulher brasileira vai encontrar um homem que vai bater nela, vai esculachar ela, vai trair ela, vai mogar ela, fazer um monte de merda. Os caras que ela vai querer ter acesso, que elas acham que são bons homens, né? Vão fazer isso com elas. Então, o trauma é muito mais forte. E eu não vejo essas mulheres conseguindo voltar à configuração de fábrica. E nem os homens também estão ficando muito mais ressentidos com toda essa situação, principalmente a geração Z, né? E também eu não vejo de nenhuma forma entrando mulheres de outro etnias, outros países dentro do Brasil e dando um alívio pro beta bochileiro. Eu não consigo ver isso, cara. Realmente, cara, o comunismo sexual, ele é muito parecido com o comunismo soviético, né? Ou com qualquer tipo de sociedade socialista comunista. Quando entra em falência, quando aquele sistema centralizado entra em falência, quando acaba, cara, você só vê trevas, tá ligado? Você só vê trevas. E é isso que eu vejo quando eu observo essas sociedades comunistas sexuais, né? Eu só vejo trevas, cara. Eu olho pros Estados Unidos, só vejo trevas. Eu olho pro Brasil, trevas. Eu olho pra Colômbia, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. É trevas, 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 trevas e trevas. Eu não sei, talvez eu só seja um cara chato e esteja ficando maluco. Mas pra quem tá curtindo, pra quem se dá bem disso aí, continue e siga a sua vida.
Mas pra quem tá. Eu não consigo entender pra quem olha pra essa merda toda e pensa assim, cara, eu quero casar e ter um filho. Sei lá, cara. Eu realmente não entendo, cara. Realmente não entendo.